Fala galera, beleza? Hoje o hashtag TBT Futebol edição 5 está de volta para falar de uma das maiores atuações individuais da história do futebol brasileiro. Estamos falando do Fla-Flu do dia 7 de março de 1976, ou seja, 48 anos atrás, que a princípio era para ser um simples amistoso, era conhecido como amistoso do troca-troca, porque o presidente do Fluminense, o então presidente, o Francisco Horta, era adepto das trocas de jogadores entre os times cariocas. Ele preferia que os times cariocas trocassem os jogadores entre si, a vender, a negociar jogadores com outros, com clubes de outros estados. Então, ele fez o famoso troca-troca no final de 75 com o Flamengo. Saíram do Flamengo os goleiros Renato, que havia sido goleiro, um dos goleiros, inclusive, da seleção brasileira na Copa de 74, o lateral Rodrigues Neto e Doval, o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, com 95 gols. E foram para o Flamengo o goleiro Zé Roberto, o lateral direito Toninho Baiano, que acabou se tornando um jogador histórico do Flamengo, foi a Copa de 1978, assim como o Rodrigues Neto, que foi para o Fluminense, e o Zé Roberto, ponta esquerda. Mas mesmo assim, logicamente, a troca não foi vantajosa para o Flamengo, e aí não fica difícil de entender por que o presidente Hélio Maurício perdeu a reeleição. Mas, bom, a gente não está para falar disso aqui, a gente está para falar do jogo, um domingo no Maracanã, e a gente vai passar para vocês as escalações. O Flamengo, escalado pelo técnico gaúcho Carlos Froner, entrou em campo com o Cantarelli, Toninho Baiano, o Rondinelli, o Jaime, aquele mesmo, Jaime de Almeida, que foi técnico campeão da Copa do Brasil, e o Júnior na lateral esquerda. O Júnior até então era lateral direito. Aí começa uma outra história gloriosa para o Clube de Regatas do Flamengo, né? O primeiro jogo que o Júnior assume a lateral esquerda do time. O meio-campo era formado pelo voluntarioso volante Merica, pelo Geraldo, que naquele ano precocemente nos deixaria em decorrência de uma alergia à anestesia numa cirurgia de amígdalas, além do Zico. Na ponta direita, Paulinho, centroavante, o saudoso Luizinho Lemos, que também foi um grande artilheiro da história da América, e o Luiz Carlos na ponta esquerda. Entraram ainda naquele jogo o lateral esquerdo Vanderlei, aquele mesmo, o professor Luxemburgo. Entrou também o Caio Cambalhota, irmão do Luizinho, além de ter entrado o habilidoso, muito técnico meio-campo Tadeu Ritt, que também tinha brilhado com a camisa do Grêmio. Já o Fluminense, que ficaria conhecido naquele ano como a máquina tricolor, porque seria um bicampeão carioca quase que imbatível, treinado pelo grande mestre Didi, entrou em campo com o ex-goleiro rubro-negro Renato, com o Rodrigues Neto, com o capita Carlos Alberto Torres, não mais atuando como lateral, mas como zagueiro, o Edinho completando a zaga, e na lateral esquerda o Carlinhos. No meio de campo, o clube tricolor entra com o Kleber, com o Carlos Alberto Pintinho, que dividia apartamento com o Geraldo, e com o Erivelton, que substituía o principal jogador do Fluminense, o Rivelino, né? Que teve uma febre no dia da partida e acabou não atuando. Pela ponta direita, o Gil, né, conhecido como Búfalo Gil, que também atuou na Copa de 78, o Doval e o Paulo César Caju. Ou seja, o Fluminense contava com 4 jogadores que foram campeões estaduais pelo Flamengo em 1972 contra o Fluminense. Então, a história desses gols a gente vai passar agora para vocês com imagens do canal. Atenção para os lances que precederam a abertura da contagem. Mão de Merica dentro da área. Carlos Alberto empata. Zico, o grande nome da partida, começa a desequilibrar o jogo e desempata para o Flamengo, repetindo nesta partida sua performance na seleção brasileira. Quarto gol do Flamengo. Geraldo de calcanhar
E novamente a marca do craque, Zico. Final, Zico 4, Fluminense 1. Pois é, pessoal, marca expressiva do Galinho, que na verdade foi o terceiro jogador a fazer 4 gols no Fla-Flu. Os outros 2 jogadores foram Silvio Pirillo, pelo Flamengo, que é o 4º maior artilheiro da história do Flamengo, com 204 gols, e Simões pelo Fluminense. Mas, após a inauguração do Maracanã, até hoje Zico é o único a fazer 4 gols em um Fla-Flu. Ele que é o maior artilheiro do Fla-Flu, com 21 gols em 40 jogos. E, na verdade, o que era para ser conhecido como o clássico do troca-troca, o Jornal dos Esportes acabou tornando conhecido com outro nome, né? Foi o jogo da Zicovardia, que teve ampla repercussão, apesar de ter sido um amistoso, não só pela atuação de gala do Zico, mas também pelo placar elástico, tendo em vista que o Fluminense, obviamente, era franco favorito. O Fluminense era o atual campeão carioca, viria a ser bicampeão carioca em 76, além de ter sido semifinalista do Campeonato Brasileiro em 75. E o Flamengo, por sua vez, ainda era um time sem triunfos nacionais, apesar da sua grande torcida. Logicamente que a repercussão ao longo daquela semana foi muito grande, né? Então teve uma outra reportagem, né, que mencionava que faltavam 770 gols para o Zico alcançar o Pelé, o que já dizia uma grande marca, né? Afinal, o Zico tinha apenas 23 anos de idade, já 230 gols na carreira. Foi um ano de confirmação, né? Na verdade, de ascensão, né? A confirmação veio um pouco antes, quando o Zico foi o bola de ouro, né? O melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 74. Em 75, ele é artilheiro do Campeonato Carioca, e 2 dias depois desse clássico, o Zico estreia pela seleção brasileira, fazendo o gol da vitória sobre o Uruguai, a seleção que estreava sob o comando do técnico Oswaldo Brandão. Ele não chegaria até a Copa de 78, quem treinou a seleção naquela Copa foi o técnico do Flamengo, Cláudio Coutinho. Outro dado interessante, a gente falou durante o vídeo, né? Com a chegada do Toninho Baiano, e nos seguintes anos, né, o Flamengo trazendo também Carlos Alberto e Leandro, Júnior acabou ocupando ali a lateral esquerda pela concorrência e acabou se tornando o maior lateral esquerdo da história do Flamengo. E aí, gostaram do conteúdo? Curtam aí, compartilhem, se inscrevam nas redes sociais e também se inscrevam e ativam o sininho no canal do YouTube. Semana que vem a gente volta com a hashtag TBT Futebol. Um abraço. Tchau.